Anunciamos a palavra do senhor presidente do IAB Nacional, o arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães. Boa noite a todos, prezados amigos, prezadas autoridades, colegas, dirigentes das entidades de arquitetura e urbanismo do Brasil. Saúdo especialmente os colegas do IAB Ceará que organizaram esse congresso, esse 20º Congresso Brasileiro, quem agradecemos profundamente pelo esforço realizado, e eu homenageio especialmente o coordenador da Comissão Executiva, o caro colega Odilo de Almeida. Muito obrigado, Odilo, em nome do IAB, por esse esforço magnífico que vocês realizam, pela acolhida que nos fazem. Quero cumprimentar também ao nosso presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Haroldo Pinheiro, e nele cumprimento a todos os colegas conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e das unidades da Federação que participam da primeira conferência do CAL neste âmbito do Congresso, do 20º Congresso. As nossas entidades co-irmãs, as autoridades do Estado, do município, nossa saudação e o nosso agradecimento pelo apoio e pela presença. Quero homenagear também os nossos presidentes do Instituto de Arquitetos do Brasil, conselheiros vitalícios aqui presentes. O IAB tem na sua história a felicidade de contar como conselheiros vitalícios os seus ex-presidentes, e eu tenho a honra de homenageá-los aqui, citando os seus nomes, os conselheiros aqui presentes: arquiteto Campelo Costa, arquiteto Romeu Duarte, ambos do Ceará, Demétria Anastasakis, Haroldo Pinheiro, Gilberto Beleza, Ciro Pironde, João Suplicy, presidente da nossa FAPA também, Gilson Paranhos. Prezados colegas arquitetos, prezados estudantes de arquitetura e urbanismo, daqui a 2 anos comemoraremos 2 séculos de instalação da Real Academia de Belas Artes, quando, sob a liderança do arquiteto francês Grandjean de Montigny, inaugurou-se o primeiro curso de arquitetura no Brasil e que se constituiu no primeiro curso superior civil em nosso país. Pouco sabemos disso, pouco divulgamos desta liderança, de certo modo, que o curso de arquitetura representa para nós. Nos primeiros 100 anos, desde a criação do curso de arquitetura, os arquitetos brasileiros enfrentaram, sobretudo, o desafio da escolha dos estilos dos edifícios. Ao final daquele primeiro século, a industrialização nos países desenvolvidos havia tomado fôlego. Aos estilos se contrapôs a exigência de novos valores arquitetônicos e urbanísticos. A arquitetura moderna adentrou o cenário cultural. O início do 2º século já encontrou o Instituto de Arquitetos do Brasil como a instituição de representação dos arquitetos e defensora da cultura arquitetônica, logo enriquecida com o ideário moderno. A arquitetura do movimento moderno foi incorporada à causa do IAB. Se nos primeiros tempos os arquitetos e o IAB buscavam difundir a cultura arquitetônica moderna,
Já na segunda metade do século XX, a luta política se ampliou. A defesa do planejamento na estrutura do Estado, a criação dos planos diretores, ainda nos anos 50, e a reforma urbana, fruto do famoso Seminário de Habitação e Reforma Urbana do Quitandinha, em 1963, foram pautas políticas do IAB para além da promoção de edificações modernas. Defendemos a criação de um organismo específico encarregado da habitação popular, em que veio a se constituir o BNH. E ainda na mesma década de 60, o IAB liderou a luta pelos direitos dos moradores em favelas não serem removidos compulsoriamente, ao tempo em que também os arquitetos promoviam as primeiras experiências de urbanização de áreas faveladas. Nos anos 70, as lutas políticas contra a ditadura e pela anistia empolgaram nossa instituição. No bojo da década perdida dos anos 80, nossos incipientes sistemas de planejamento foram desconstruídos. O BNH, já claudicante, foi extinto. A inflação roendo todos os orçamentos desmoralizou a ideia de projeto e de planejamento. No Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado em 1986 em Belo Horizonte, defendemos o entendimento da arquitetura brasileira como uma expressão do conjunto construído no país, não apenas a obra concebida segundo determinados valores estéticos. Amplia-se assim a nossa responsabilidade para com a construção de todo o espaço construído brasileiro, não apenas a obra de exceção. Nos anos 90, o IAB realizou o primeiro concurso público para urbanização de favelas, no âmbito do programa Favela Bairro, no Rio de Janeiro. Estava selado o compromisso com o reconhecimento das pré-existências ambientais, sociais, urbanísticas e culturais. Nestes últimos anos, o IAB e as outras entidades nacionais de arquitetura e urbanismo, a Federação Nacional de Arquitetos, a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura e a Associação Brasileira de Arquitetura Paisagística, empregamos quase toda a nossa energia em construirmos o nosso conselho profissional próprio, um sonho de mais de 50 anos, finalmente concretizado com o CAL. Mas a concentração de energias não foi destituída de consequências negativas. Há hoje um inegável quadro de degradação profissional com o qual fomos nos adaptando enquanto lutávamos por uma futura ordenação. Mas esse quadro de degradação não envolve apenas o exercício típico da arquitetura, a atividade de projeto em ateliê. Ele alcança tudo o que se relaciona a planejar, a prever, a antecipar. O Estado brasileiro, despreparado para enfrentar o desafio da incerteza, escusou-se de pensar o futuro das cidades. Contentou-se com a circunstância. O IAB realizou ano passado, em todas as regiões do país, uma série de seminários voltados para o debate da questão urbana, intitulado Quitandinha mais 50, nome este em homenagem àquele seminário histórico realizado em 63. Nele firmamos o nosso posicionamento sobre os problemas urbanos, mas também apresentamos nossa contribuição ao encaminhamento das soluções. Nosso país vive um tempo onde os projetos são pensados para suprir a emergência e perdem seu caráter essencial. Quando pensávamos haver superado o histórico embaralhamento profissional entre arquiteto e engenheiro, vimos-nos assim envolvidos no enfraquecimento da noção de projeto como atividade autônoma. Construção epistemológica que herdamos da Renascença e que o mundo desenvolvido, todo ele, preserva e enriquece permanentemente. É no Brasil que passamos a dispensar o projeto para contratar uma obra pública diretamente ao empreiteiro, sem a mediação projetual. É no Brasil, infelizmente. Mas, se nossa realidade profissional apresenta tais dificuldades, elas também nos servem como um estímulo para não esmorecermos,
para enfrentar os desafios profissionais com independência e espírito propositivo. As dificuldades do dia a dia de quase 200 milhões de cidadãos brasileiros, em especial daquela imensa maioria que não dispõe de adequadas condições habitacionais ou de urbanização, inclusive que experimenta escassez ou ausência dos serviços públicos, tais dificuldades não são alheias aos arquitetos. Ao contrário, ajudar a superá-las é o nosso compromisso de IAB, que se completa no suceder das gerações. É este também o compromisso desse 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos. É para dizer que com a arquitetura podemos e devemos contribuir para o desenvolvimento nacional que estamos aqui reunidos. Mas, sobretudo, para dizer que não há país socialmente bem resolvido que não tenha o seu espaço construído democraticamente bem resolvido. E esta é a nossa tarefa. Sejam todos muito bem-vindos ao 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Muito obrigado.